Olá! A nossa aula hoje vai falar sobre o controle de desenvolvimento microbiano. Quais são as estratégias hoje que a ciência, a saúde e a tecnologia utiliza para controlar o crescimento desses micro-organismos? Então, nós vimos como eles se alimentam, quais são as necessidades básicas desses micro-organismos para que eles sobrevivam no ambiente, né? E agora nós vamos ver quais são as técnicas hoje utilizadas para que haja um controle desse crescimento. Vamos lá? Eu sou a professora Priscila e a gente vai continuar com a nossa disciplina de microbiologia. O controle da população microbiana. O controle microbiológico ele pode ser realizado de duas maneiras, né? Então, nós temos do tipo bloqueio, que é a inibição desse crescimento. Então, a gente fala assim, controle microbiológico por inibição. Eu bloqueio a multiplicação, né? E isso tem uma ação microbioestática ou bacteriostática, para falar para vocês. Então, às vezes eu utilizo um método que vai só bloquear o crescimento dele. Eu não vou matar o micro-organismo, remover ele dali, mas eu vou inibir que ele cresça, vai impedir que ele continue se multiplicando, né? Então, o micro-organismo ele continua vivo, mas ele não se multiplica. E tem alguns mecanismos, alguns tipos de controle, né, que nós utilizamos, que causam a morte desse micro-organismo. É uma perda irreversível da capacidade de reprodução e a gente fala que tem uma ação microbiocida, né? Porque causa a morte rápida do micro-organismo. Então, bacteriostática para, mas não mata o micro-organismo. Microbiocida, né, ou bactericida, mata aquele micro-organismo, mata a bactéria, tá bom? Então, tem dois viés aí, duas maneiras de impedir esse crescimento microbiano. Quais são as condições que influenciam, né, nesse controle microbiano? Então, alguns princípios importantes a gente tem que levar em consideração. A gente tem que pensar na natureza do micro-organismo presente no material, né? Então, como que é a estrutura desse micro-organismo? É um fungo? É uma bactéria? Uma levedura? Como que é? Essas bactérias, elas têm cápsula? Elas têm fibras? Então, a natureza do organismo ali, das próprias estruturas daquele micro-organismo. Então, a gente tem que levar em consideração para escolher o melhor método para eliminar esse micro-organismo. O efeito normalmente não é instantâneo, depende do tempo de exposição e o número de micro-organismos. Então, às vezes, eu vou utilizar uma solução para matar, para inibir aquele crescimento ali do micro-organismo, mas depende muito do tempo que eu vou deixar aquela solução agir, né? Então, depende do tempo e do número. Por exemplo, se eu tenho 2 bactérias, é uma necessidade, é um grupo pequeno, então eu vou utilizar menos daquela solução, por exemplo. Agora, se eu tenho milhões de bactérias em cima de uma bancada, em cima de uma maca, por exemplo, hospitalar, então eu tenho muitas bactérias ali, então eu vou utilizar uma solução e aí depende da quantidade de micro-organismo, eu vou utilizar mais solução bactericida ali ou menos. Então, lembrando, depende também da quantidade de micro-organismo que tem e do tempo que vai ficar exposto aquela solução ali para que tenha tempo, né, para matar aquelas bactérias. O agente ele deve afetar diretamente o micro-organismo. Então, a presença de matéria orgânica dificulta a penetração do agente. O que ele está querendo dizer para a gente? É que se tiver alguma substância sobre aquelas bactérias ou alguma substância sobre aquele fungo, essa substância ali em cima pode impedir que a minha solução ou que o meu método, né, que eu estou utilizando ali penetre e chegue até aquele micro-organismo. Então, o agente que eu vou utilizar depende, né? Ele vai ter que agir diretamente sobre o micro-organismo para que ele tenha essa ação efetiva e consiga eliminar, matar o micro-organismo, tá bom? Então, depende, se tiver uma matéria orgânica, alguma substância ali, vai acabar impedindo desse agente ali matar esse micro-organismo. Algumas definições. Anotem aí agora o que é esterilização. Isso é uma palavra muito comum na área da saúde e a gente precisa entender isso daí. Esterilização é a destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo os esporos. Um dos exemplos aí nós temos o vapor sob pressão, que é o autoclave, ou um gás esterilizante, o óxido de etileno. No ambiente hospitalar, existem algumas autoclaves assim, ó,
desse tamanho, né, gigantesco, porque são muitos os materiais que precisam ser esterilizados, principalmente os materiais cirúrgicos e tudo, eles precisam ser esterilizados para que propicie um ambiente estéril e que a cirurgia ou o procedimento que está sendo realizado ali seja de uma maneira mais efetiva para evitar infecções hospitalares, tá? Então, esterilização é destruição total, tem que remover tudo, tem que remover o micro-organismo e os esporos também, não pode ficar nada, tá bom? A autoclave, essa daqui tem uma autoclave horizontal, tem grandes autoclaves assim, mas nós também temos autoclaves menores, tá bom? Mais ou menos que nem essa daqui, só que aqui é uma câmara de óxido de etileno. O óxido de etileno, ele é um gás e a presença dele mata, né, os micro-organismos. Então, também é um método de destruição total, tá bom? Esterilização por óxido de etileno ou por pressão sobre vapor, que a gente chama de autoclave. A mais comum que a gente conhece é a autoclave. Quando os materiais passam pelo procedimento de esterilização, geralmente eu tenho, por exemplo, um tecido. Eu quero esterilizar esse tecido. Então, eu vou colocar ele num pacotinho ali e vou colocar uma fita indicadora em cima. Essa fita indicadora, ela vai me mostrar se aquele pacotinho passou pela esterilização ou não. Geralmente muda de cor, aparece uma faixa, alguma coisa que vai indicar e me mostrar. E assim a gente consegue organizar esses materiais bem direitinho no ambiente hospitalar. Material estéreo está com aquela faixinha indicadora que passou pelo processo de esterilização. Material não estéreo não está com a faixinha e aí ele precisa ser organizado para passar pelo processo de esterilização e seguir, né, e cumprir o papel dele ali no ambiente hospitalar. Desinfecção. Então, esterilização é a destruição total. E o que é desinfecção que a gente ouve falar, né? Destruição da maioria dos patógenos vegetativos em matéria inanimada. Pode-se utilizar métodos físicos, como a ultravioleta, que é o V aqui que vocês estão vendo, a água fervente ou vapor, ou substâncias químicas, e não inativa formas esporuladas. A desinfecção, vamos fixar de uma maneira assim. Desinfecção é quando eu tenho uma remoção, uma limpeza ali em relação ao ambiente inanimado, a uma bancada, ao piso, a um material nesse sentido. Então, desinfecção, estou desinfetando ali uma superfície inanimada que não é viva. Por que, professora, a senhora quer que a gente entenda dessa maneira? Porque nós temos esse outro método que é a antissepsia. E a antissepsia é a destruição da maioria dos patógenos, né, desses micro-organismos que causam doença, de tecidos vivos pela inibição do crescimento. Então, nós temos antissepsia, um exemplo que está aqui na imagem, ó, é a lavagem de mãos. No ambiente cirúrgico, quem vai participar de uma cirurgia, quem vai entrar naquele ambiente, ele tem que fazer, ó, a escovação, né? E há um tipo de antissepsia, porque é no tecido vivo, né? Por exemplo, as mãos de quem vai entrar ali naquele ambiente. Então, antissepsia, ambiente vivo, desinfecção, ambiente inanimado. E esterilização, que nós vimos anteriormente, é a destruição total desses micro-organismos, tá bom? E aqui, ó, a antissepsia pode ser realizada com produtos químicos. Aqui nessa escovinha que está sendo utilizada, por exemplo, tem uma substância que vai auxiliar nesse processo. Então, a própria escovinha, ela já tem uma substância ali que vai ajudando ali na morte desses micro-organismos. A degermação. A degermação, ela vai ser uma remoção mecânica dos micro-organismos de uma área limitada, como um local em torno de uma injeção na pele. Então, a degermação, é uma remoção mecânica. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu estou removendo mecanicamente, tá bom? Sanitização, redução de micro-organismos de utensílios alimentares, equipamentos industriais e ambientes hospitalares, até níveis seguros de saúde pública, lavagem com alta temperatura ou uso de sanitizantes. Então, geralmente a sanitização são como se fossem a redução do micro-organismo. Percebam que anteriormente nós falamos de destruição total. Vou tirar tudo, vou eliminar todos os micro-organismos daquele material, um tecido, uma pinça cirúrgica. Lá atrás era isso, esterilização total. Na sanitização, não. Na sanitização é como se eu tivesse uma redução. Eu vou remover parte do micro-organismo daquele ambiente. Geralmente são utilizados na indústria alimentícia. Por exemplo, faca que é utilizada para cortar carne, que vai chegar até a nossa prateleira, ou
moinhos que são utilizados para moer a carne. Então, diversos materiais na indústria alimentícia, por exemplo, são feitos a sanitização, que é a lavagem que a gente conhece, lavagem dos materiais. Acho que vocês também fazem sanitização na casa de vocês, dos pratos, das panelas utilizadas, né? Então, sanitização é uma redução da quantidade de micro-organismos, não tem aquela eliminação total, tá bom? Mas a gente reduz no nível que seja seguro, reduz a quantidade de micro-organismos num nível seguro, por quê? Porque a gente pode reutilizar aquilo ali e não vai causar um dano, não vai ter tanto micro-organismo ali e aí ele não vai conseguir causar dano à nossa saúde. Eu trouxe para o ambiente industrial em relação aos alimentos, mas também isso também acontece no ambiente hospitalar, tá bom? Asepsia, então, é o conjunto de medidas utilizadas para prevenir a contaminação microbiana no material vivo ou não, ou reduzir o número de micro-organismos já presentes. Então, a asepsia ela deve ser mantida após a utilização de métodos, técnicas e rotinas de controle de população microbiana, como, por exemplo, a esterilização ou desinfecção. Então, a asepsia a gente usa num termo geral, né, para higienização, para limpeza, para descontaminação de um material, tá bom? E isso deve ser mantido. No ambiente hospitalar, por exemplo, existe um conjunto de regras, né, de rotina que é seguido ali para que tente-se minimizar a quantidade de infecção no procedimento ou no ambiente hospitalar de uma maneira geral, tá bom? Então, a asepsia são essas técnicas que são utilizadas aí e são extremamente importantes porque salvam vidas, tá bom? Controle da população microbiana. O objetivo é, quando a gente fala de controle da população, eu vou controlar o crescimento desses micro-organismos em algum lugar. Pode ser controlar o crescimento na maca, né, ou na minha bancada de trabalho ali no laboratório, ou vou fazer o controle no meu próprio corpo, né, um ambiente externo ali. Mas o objetivo é destruir esse micro-organismo, inibir esse crescimento ou remover ele dali, tá bom? E aí, professora, mas quais são os métodos que a gente utiliza para remover, para inibir, para destruir esses micro-organismos? A gente vai dividir agora em dois temas, em agentes físicos e em agentes químicos. E o objetivo desses métodos físicos e métodos químicos é inibir, diminuir a quantidade de micro-organismos que tem ali, tá bom? Naquele ambiente. Em um número aceitável, né? Que não cause dano à nossa saúde, ou até a eliminação total desse micro-organismo ali do ambiente. Então, agora nós vamos entrar aqui, ó, agentes físicos e agentes químicos, né, pra gente descobrir aí. Método físico de controle. Vamos falar dos métodos físicos que inibem o crescimento microbiano. Anotem aí quais são os métodos físicos de controle de crescimento microbiano. Calor, dessecação, filtração, baixas temperaturas, altas pressões, pressão osmótica e radiação. Então, esses 7 são os principais métodos de controles físicos que inibem o crescimento microbiano, tá bom? Dá uma pausa no vídeo e anota aí. Vamos falar do calor primeiro. Ele é o mais conhecido, ele está mais presente no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender e ver ele ali no dia a dia de vocês. Todos os micro-organismos eles apresentam uma temperatura máxima de crescimento, acima da qual o crescimento é impossível. Geralmente porque uma ou mais estruturas-chave celulares são destruídas ou uma proteína-chave é desnaturada. Então, ele está falando o seguinte, existe uma temperatura ideal para o micro-organismo crescer e uma temperatura máxima que ele consegue sobreviver. E aí, quando passa dessa temperatura máxima, ele morre. Tá? Então, é como se fosse a temperatura máxima que o micro-organismo consegue continuar vivo. Então, a morte é decorrente do aquecimento e ela ocorre mais rapidamente à medida que a temperatura se eleva. O calor úmido tem um maior poder de penetração do que o calor seco e em certa temperatura ele promove uma redução mais rápida no número de organismos. Então, voltando só aqui em cima para a gente comentar que geralmente essa temperatura máxima ela vai mexer na estrutura do micro-organismo. Então, a temperatura muito elevada ela pode desnaturar uma proteína que é extremamente importante para a bactéria, né, ou para o fungo, enfim, e aí ele vai morrer. Se desnaturou uma proteína que é importante para a sobrevivência, provavelmente esse micro-organismo não vai conseguir sobreviver por muito tempo. E ainda mais, quanto mais se eleva a temperatura, maior a chance desse micro-organismo morrer e aí de causar algum dano à saúde da população, aí fica eliminada essa chance. E aí ele tem duas divisões aí também. O calor pode ser um calor úmido, né, que está relacionado à quantidade de água ali presente, e o calor seco, que é o fogo diretamente, a gente vai falar disso agora. O calor.
A esterilização por calor úmido. Fervura, porque ela mata as formas vegetativas dos patógenos bacterianos, quase todos os vírus e os fungos e seus esporos, em 10 minutos aproximadamente. Professor, então a fervura é um método de controle microbiano? Sim. Mas desde que, durante 10 minutos é suficiente para que sejam eliminadas a maioria desse grupo de micro-organismos aí. Tanto vírus, quanto bactérias, quanto fungos e os seus esporos. Então lembrem, a fervura é um método de controle de crescimento microbiano de fácil acesso e a gente inclusive utiliza no nosso dia a dia na nossa casa, né? É um calor úmido, porque utiliza água. Calor da autoclave é um método usado para esterilizar itens que podem suportar altas temperaturas e pressões. A autoclave é um dispositivo de aquecimento selado que usa um vapor sob pressão para matar os micro-organismos. Quanto maior a pressão da autoclave, maior a temperatura, a autoclave utiliza um vapor de pressão de 15 psi para alcançar 121 graus. E essa temperatura morrem os endosporos termorresistentes após 15 a 20 minutos. A autoclave, pessoal, é uma máquina, um aparelho, que ela funciona como se fosse uma panela de pressão, porque tampa ela e aí aquece a água lá dentro. E esse vapor fica circulando. Então a gente fala que tem o quê? Um calor úmido circulando ali dentro e a pressão, porque esse aparelho está fechado. É como se fosse a panela de pressão da nossa casa. Só que em alguns locais ela é gigantesca, tá bom? Então a autoclave é um aparelho que utiliza, né, que é bem utilizado, bastante utilizado, porque ele garante a esterilização total. Mas só vai lá dentro do autoclave materiais que conseguem resistir a temperatura muito alta. Não é todo material que consegue ir para autoclave, tá bom? Aqui mostrando para vocês a autoclave. Tem a autoclave que nós vimos no slide lá anterior, quando falou de esterilização. Podem olhar lá no ambiente hospitalar, que é bem grandão. E tem esse aqui que é utilizado nos laboratórios comuns, tá? Esse é uma autoclave vertical. Ela funciona como... Aqui dentro tem água. E aí nós colocamos o material e tampamos. Fechamos mesmo. E aí fica fazendo barulho igual panela de pressão. Tem essa outra autoclave aqui que é um pouco mais industrial. Esse aqui é nos laboratórios de microbiologia, laboratório de química, nos laboratórios tem essa autoclave aqui. E tem essa autoclave aqui, que tem um corte, desenho esquemático aí para vocês entenderem, que é uma autoclave horizontal. Então, o que a gente faz? Tem água aqui passando, tá bom? E aí nós colocamos o material aqui dentro e o vapor fica circulando. E ela fica fechada, então fica uma pressão ali dentro. Então o micro-organismo morre por duas coisas, pela pressão que está lá dentro e pelo calor úmido que está circulando ali. Isso é a autoclave, método de esterilização total. Outro tipo de esterilização é a pasteurização. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar desse nome. Ela utiliza um aquecimento controlado para eliminar todas as bactérias patogênicas e reduzir o número total de micro-organismos presentes, incluindo os deteriorantes, aumentando consideravelmente o prazo de validade. Professor, o que é isso? Método de pasteurização, isso aqui é um maquinário utilizado pela indústria alimentícia. Já ouviram falar do leite pasteurizado? Né, que a maioria dos leites que nós tomamos ele é pasteurizado, então verifique lá no rótulo. E o que é a pasteurização? É um aquecimento controlado. Então a indústria alimentícia utiliza disso para produção de leite, né, para que chegue na nossa prateleira de maneira adequada. Suco, aqueles sucos geladinhos que a gente compra em caixa, geralmente eles são pasteurizados. Por quê? Para garantir que não tenha nenhum micro-organismo ali dentro que vai deteriorar o teu alimento. O que é deteriorar? Tem micro-organismo que vai crescer ali dentro e ele vai usar os nutrientes do teu suco e ele vai deteriorar, estragar ali o suco, o iogurte, o leite, né, aquele alimento. Então a pasteurização é um método de aquecimento controlado. É um aquecimento seguido de um resfriamento. E isso dá um choquinho nos micro-organismos e impede que eles cresçam e se multipliquem ali naquele alimento. Dá um choquinho, me mata, tá? É um choquinho assim térmico que garante que eles morram ali ou, né, parem de se reproduzir ali e não vão causar nenhum dano à saúde da população, tá bom? Então, pasteurização, aí tem a pasteurização lenta, que a substância permanece, né, por 30 minutos, de 63 a 65 graus. E tem a pasteurização rápida, que dura só 40 a 45 segundos, mas é uma temperatura maior, 71 a 74 graus. E a ultra rápida,
135 a 150 graus é só de 2 a 8 segundos. É só para dar aquele choque térmico mesmo, temperatura muito alta, ela eleva muito rapidinho e já baixa para matar o micro-organismo que está ali dentro. Então, pasteurização. Muito importante na indústria alimentícia. E a esterilização por calor seco. O calor seco ele mata por efeito de oxidação. Agora não tem mais água circulando nesse ambiente, né? A gente só tem direto o calor ali sobre o micro-organismo e vai matar ele e destruir. Então a chama direta ela esteriliza efetivamente a alça de inoculação, aquecendo o fio até obter um brilho vermelho. Isso daqui a gente já não vê muito no ambiente hospitalar, a gente vê no ambiente do laboratório mesmo de microbiologia, porque isso aqui é uma alça, ó, uma alça bacteriana. E essa alça é utilizada, por exemplo, quando a gente está cultivando, mexendo com bactéria. Então, a alça eu utilizo, por exemplo, para tirar a bactéria, toco naquela colônia e levo para outra placa. Então, a alça é um material que eu uso bastante ali para manipular essas bactérias. Só que eu estou mexendo com uma bactéria aqui e eu não quero que ela vá para lá. O que eu faço? Então, eu estou mexendo com ela, já inoculei, já fiz tudo. Então, eu preciso agora esterilizar essa alça para eu poder usar de novo. Então, eu coloco na chama, naquele calor. E aí, quando fica, olha aqui, ó, quando aquece e fica um brilho bem vermelho, quer dizer que já chegou numa temperatura adequada e que todos os micro-organismos que estavam ali morreram, tá? Então, o calor, que é essa esterilização por calor seco, é bem utilizado no laboratório de microbiologia, na prática diária ali do laboratório. A incineração é um modo efetivo de esterilizar e eliminar o papel, copos, sacos e vestimentas contaminadas. Então, o calor também desse tipo de incineração, que é a queima de um material, ela elimina os micro-organismos, porque eles torram, né? Então, não sobrevive nada. Então, é uma maneira de esterilizar papel, copo, saco e vestimenta contaminada. Além disso, tem o calor de ar quente, bastante utilizado, inclusive, que ele consiste em esterilizar os itens em um forno a uma temperatura com cerca de 170 graus, mantida por aproximadamente 2 horas. Nós utilizamos esse método no ambiente hospitalar também. Vocês podem ver que tem alguns materiais utilizados aqui, pinça, bisturi, alguns materiais que são bastante utilizados no ambiente hospitalar, mas também, por exemplo, na manicure. Não sei se vocês já viram, mas as manicures elas têm às vezes um forninho ali que coloca naquele forninho, que é a estufa, e aquele ar quente que circula ali consegue eliminar os micro-organismos que estavam ali no alicate que ela utilizou, na espátula que ela utilizou. Isso garante o quê? Uma esterilização daquele material, e a cada cliente que vem, aquele material está limpo, esterilizado e não vai, né, contaminar, causar alguma infecção ali na hora que machucar ali o cantinho da unha. Então, fiquem atentos quando vocês forem na manicure, se ela tem esse método de esterilização por calor quente, que é bem interessante e inibe essas contaminações, né, o surgimento de algumas micoses, algumas infecções ali no cantinho da unha, tá bom? E também tem no ambiente hospitalar. A radiação ultravioleta ionizante. Então, a radiação radiação UV, de comprimento de onda entre 220 e 300 nanômetros. Ela é absorvida pelo DNA e pode causar mutações e outros efeitos sérios, né, podendo levar à morte do organismo exposto. A radiação ultravioleta é útil na desinfecção de superfície e ar. No entanto, tem baixo poder de penetração. Essa radiação UV geralmente também é utilizada no laboratório de microbiologia, para garantir um ambiente estéreo ali na hora que eu quero trabalhar e não quero que nenhuma bactéria contamine. Então, eu estou trabalhando com uma certa bactéria aqui e eu não quero que nenhuma bactéria chegue ali e contamine, se multiplique, né, e tudo invada aquele ambiente. Então, a gente liga a radiação UV. E essa radiação UV, como o texto fala pra gente, ela pode causar mutação. Geralmente ela causa mutação e causa sérios danos ali no micro-organismo. Então, digamos que eu trabalhei com uma amostra biológica aqui. E aí eu não quero mais trabalhar e quero que fique tudo limpo. Então, eu ligo a radiação, essa luz UV aqui, e deixo agir por alguns minutos. Geralmente, uns 20 minutos, 30 minutos ali, já garante que se tinha algum micro-organismo ali dentro, ele já sofreu mutação, já deu problema nele, ele já morreu, tá? Então, geralmente, a radiação UV, ela é utilizada para eliminação de micro-organismos. E aí, quando eu esterilizo, né, durante um certo tempo,
eu consigo trabalhar ali dentro sabendo que não tem nenhum micro-organismo indesejado, tá bom? Então, a radiação ultravioleta, essa luzinha, ela é utilizada como método de controle de crescimento microbiano, porque mata as bactérias. Aí, mostrando um desenho aqui, ó, que é o UV, mata, porque ela invade, né, e causa dano no DNA da bactéria, por exemplo. A radiação ionizante é um outro tipo de radiação. Geralmente é uma radiação eletromagnética que ioniza a água, então ela interage com a água, formando radicais de hidroxila altamente reativos, que reagem com os componentes orgânicos celulares, especialmente o DNA. A radiação ionizante é normalmente gerada por uma fonte de raios X e apresenta energia e poder de penetração suficiente para matar os micro-organismos em itens volumosos. O que acontece? Existem vários tipos de radiação. Tem a alfa, a beta e a gama. E essas radiações ionizantes, elas conseguem, olha só, a alfa não consegue atravessar o papel, a beta consegue atravessar o papel, mas não atravessa o alumínio, e aí nós temos aqui a penetração em relação à gama. A radiação ionizante, ela é muito utilizada na produção de materiais odontológicos, materiais de equipamentos cirúrgicos mesmo, materiais hospitalares. Então, a maioria das sondas que vem, catéter, os materiais que precisam ser esterilizados, geralmente eles são irradiados em radiação ionizante. Por quê? Gravem isso aqui. Eles têm uma capacidade, poder de penetração, alta capacidade de penetração em relação aos materiais. Então, geralmente os materiais hospitalares, eles passam por esse processo de radiação ionizante, e aí tem uma marquinha escrita assim, né, esterilizado por radiação ionizante, para garantir que aquele material esteja estéril e possa entrar em contato com a corrente sanguínea do paciente, com o organismo dele, tá bom? A radiação ionizante consegue penetrar bastante ali naquele material, né, e tudo, e eliminar os micro-organismos. A UV que nós vimos é como se ela só chegasse aqui em cima. Então, a radiação ultravioleta que vimos anteriormente, ela só esteriliza na superfície. A ionizante não, ela consegue penetrar no material e desestabilizar qualquer estrutura de micro-organismo que está ali, tá bom? Então, por isso que a ionizante ela é bastante utilizada em materiais hospitalares. A radiação ionizante, ela causa destruição dos endosporos. Com a radiação ionizante é mais difícil, né, do que as células vegetativas, e os vírus são mais difíceis de serem destruídos do que as bactérias. Então, ela tem uma eficiência, mas uma eficiência também limitada. Os vírus são mais difíceis e tudo. Aqui são os símbolos que vocês vão verificar de produtos irradiados, tá bom? Pessoal, além de materiais hospitalares, alguns alimentos também são irradiados, tá? Lembra da alfa, beta e gama que eu falei ali? Então, algumas radiações são utilizadas em equipamentos hospitalares e outros são utilizados na esterilização de alimentos, tá bom? Então, geralmente, quando a gente pega alguns alimentos ali que estão embalados a vácuo, ou que tem, eles vão ter no rótulo deles que passaram por irradiação. E lembra que eu falei para vocês, por que um alimento que eu vou comer tem que passar por irradiação às vezes, professora? Porque se ele passa, né, se ele é irradiado, algumas micro-organismos que estavam ali não vão se multiplicar, não vão deteriorar, não vão estragar aquele alimento. Então, ele vai ficar disponível para a gente ali durante mais tempo. Então, esse é o objetivo da ionização nos alimentos. Garantir que aquele alimento vai durar mais tempo, ficar mais tempo disponível para mim e para você. Esterilização por filtração. Tem um outro método também, que é a filtração, que é um método simples, inclusive vocês também já devem ter visto no dia a dia de vocês. O líquido é a passagem de um líquido ou gás através de um filtro contendo poros, que impedem a passagem de quaisquer células que possam estar presentes. Um vácuo é criado no frasco coletor e a pressão do ar força a passagem desse líquido. Gases ou líquidos sensíveis ao calor devem ser esterilizados por filtração. Lembra que eu falei para vocês que a autoclave é bastante utilizada, mas materiais que não podem permanecer muito tempo no calor, não podem passar na autoclave. Então, digamos que eu tenho um líquido para produzir um medicamento, por exemplo, ou nesse caso da imagem, para produzir um meio de cultura. Então, no laboratório, a gente tem meio de cultura líquido ali, que é comidinho para as bactérias, e não pode ter bactéria nenhuma, né? Então, ele tem que vir estéril.
para chegar lá no laboratório. Então, como que o pessoal esteriliza? Passa por um filtro. E o filtro tem uma película ali tão sensível, tão eficiente, que não deixa nenhuma bactéria passar. Então, só vai passar o líquido e aí, se tiver algum micro-organismo, vai ficar preso no filtro, tá? Então, o método de filtração ele é bem utilizado também no laboratório de microbiologia e para a produção de alguns medicamentos, alguns remédios, né? Líquidos de uma maneira geral. Baixas temperaturas. Então, falamos de temperatura alta, calor seco, calor úmido, né? Filtração. Vamos falar de baixa temperatura. O seu efeito depende da resistência do micro-organismo e a intensidade de aplicação. Sob refrigeração de 0 a 7 graus, a taxa metabólica da maioria dos micro-organismos é reduzida e não podem se reproduzir nem sintetizar toxinas, porque tem um efeito bacteriostático. Então, a temperatura baixa tem um efeito bacteriostático. Então, a bactéria fica como? Paradinha, não cresce mais. Por quê? Porque o metabolismo dela, lembra que eu falei que os micro-organismos precisam de uma temperatura boa para as enzimas funcionarem, para ele sobreviver? Então, tem algumas, a maioria das bactérias, quando elas ficam numa temperatura mais baixa, o que acontece? As enzimas não funcionam mais direitinho, nem as proteínas, então elas param de funcionar. Então, tem um efeito bacteriostático, né? Então, por isso que a gente utiliza esse método de baixa temperatura onde? Na nossa geladeira, por exemplo. Pega o alimento, coloca na geladeira, porque tem uma função ali, ó, bacteriostática. Micro-organismo já não consegue mais crescer direitinho e ele não vai comer meu alimento, não vai estragar, né? Mas tem os psicotrófos. Eles ainda crescem, só que eles crescem lentamente, alterando o aspecto e o sabor de alguns alimentos por algum tempo. Então, é por isso que a gente coloca o alimento na geladeira, porque a maioria dos micro-organismos não vai crescer ali, né? Mas tem o tal dos psicotrófos, que eles crescem lentamente. Então, por isso que depois de um tempo na geladeira, o alimento deteriora, ele estraga. Por quê? Cresce lentamente, mas cresce, tá bom? Mas sob o congelamento, os micro-organismos tornam-se dormentes. Se essas temperaturas são obtidas rapidamente, então, quando é muito rápido esse processo de congelamento, os micro-organismos ficam dormentes. Porém, o congelamento lento é mais nocivo às bactérias, porque os cristais de gelo se formam, crescem e rompem a estrutura celular e molecular bacteriana. Então, olha só, quando se congela rapidamente, fica dormente, o micro-organismo fica paradinho, bacteriostático. Mas se eu congelar, diminuindo a temperatura gradativamente, o cristal do gelo formando ali na bactéria vai expandir e ela vai morrer, vai estourar ali, vai alterar a estrutura dela, tá bom? Então, o congelamento lento, ele é eficiente para matar. E o rápido, ele tem uma função ali bacteriostática, tá bom? Microbiostática. Porque eu tô falando de bactéria, mas a gente tem o vírus, tem o fungo, tem leveduras, né? A gente traz mais para as bactérias, mas é microbiostática, os micro-organismos de uma maneira geral. Alta pressão. Então, além desses outros métodos, tem alta pressão. Quando se aplica uma pressão muito grande sobre suspensões líquidas, ela se transfere instantânea e uniformemente para a amostra. Se a pressão for alta o suficiente, as estruturas moleculares das proteínas e dos carboidratos serão alteradas, resultando na rápida inativação das células bacterianas vegetativas. Mantém-se o sabor, a coloração e os valores nutricionais dos produtos. Então, tem um aparelhinho que gera uma pressão ali naquele líquido, e é uma pressão tão grande, que se o micro-organismo estiver ali, ele não sobrevive, tá bom? Então, tem alguns aparelhos, principalmente da indústria alimentícia, que fazem essa alta pressão no alimento justamente para que os micro-organismos lá sejam eliminados. E aí mantém o sabor, a coloração e o valor nutricional do produto, do suquinho, do leite, do iogurte, do alimento que está passando por esse processo de alta pressão, tá bom? Dessecação. Isso aqui é um método bastante utilizado no laboratório, tá? Os micro-organismos, eles não podem crescer ou se reproduzir sob dessecação, mas podem permanecer viáveis por anos. Só quando a água é oferecida a eles podem retomar o seu crescimento. Pessoal, a dessecação é a perda da água, né? Então, o micro-organismo está ali. A água foi retirada. Quando ela é retirada, como é que o micro-organismo vai se multiplicar? Então, ele não, olha o que está escrito ali, ó. Eles não podem crescer
ou se reproduzir, mas podem ficar viáveis por alguns anos. Então, olha que mecanismo incrível, né? Mas a dessecação é um processo de retirada da água daquele alimento, daquele meio de cultura, daquele remédio, não sei, depende do material. Mas a dessecação é a retirada da água, e a retirada da água impede que os micro-organismos cresçam, tá bom? Esse é o princípio da liofilização, por exemplo, ou congelamento e dessecação, um processo utilizado em laboratórios para preservação de micro-organismos. A resistência das bactérias vegetativas ao ressecamento varia com a espécie e o ambiente do organismo. Vírus e endosporos bacterianos são altamente resistentes. Então, lembra que eu falei que os micro-organismos, né, algumas bactérias, elas vão parar de se reproduzir e se multiplicar, mas as bactérias são danadinhas e elas formam endosporos ali, se guardam e podem permanecer viável, tá bom? E alguns vírus também, porque eles cristalizam, formam um cristalzinho. Mas geralmente é um método eficiente porque os micro-organismos já não vão crescer mais. Então a gente pode dizer que é um método bacteriostático, né? Pode ser microbiostático, eu tô trazendo para a bactéria toda hora, mas microbiostático? Pode, mas alguns micro-organismos também vão morrer. Depende da resistência daquela espécie à perda de água, tá bom? Então, nós temos aqui o dessecador, que ele é bastante utilizado no laboratório, porque ele é um método mais barato. E aqui tem a sílica, e a sílica acaba absorvendo a água. Então, a gente coloca o material aqui, e a sílica tá aqui embaixo. E fecha isso aqui, né? Bem fechadinho. E não entra mais nada. E aí, toda a umidade que tá aqui dentro, a sílica vai absorver. E aí, os micro-organismos vão perder a água que eles tinham. Esse outro aparelho maravilhoso, que é o liofilizador, ele também faz esse processo de retirada da água. Só que é uma coisa mais industrial, mais chique e bem prático, inclusive, também, tá? E aí a solução que você coloca ali fica como se fosse um pozinho, que você tirou a água e aí o micro-organismo não vai crescer ali. Então, o liofilizador também é bem utilizado pela indústria de alimentos, indústria de produção de meio de cultura. Até os micro-organismos mesmo, quando a gente compra a bactéria do laboratório, vem liofilizado. Vem ali, paradinho. Né? Lembra que algumas não morrem? Então eles utilizam esse método também para manter elas ali e enviar para os lugares. Tem a pressão osmótica, que é bem interessante também. A pressão osmótica ela se baseia em altas concentrações de sais e açúcares para conservar, por exemplo, o alimento. Altas concentrações dessas substâncias criam um ambiente hipertônico, que ocasiona a saída de água da célula microbiana. Os fungos, os bolores, são muito mais capazes que as bactérias de crescer em materiais com baixa umidade ou altas pressões osmóticas. Pessoal, a pressão osmótica está relacionada à concentração de sal e açúcar no ambiente. O que ele está dizendo para a gente? Vocês devem ter visto em outros lugares, em outras disciplinas, mas existe uma concentração de sal e açúcar ideal para que as células fiquem, né, sobrevivam. O meio isotônico, ele diz que a quantidade de soluto aqui fora, né, de sal aqui fora, é a mesma ali dentro da célula. Então, a célula está em equilíbrio. Nesse caso, a célula bacteriana está em equilíbrio. Só que, se eu coloco muito soluto aqui fora, muito sal, a água que estava dentro do meu micro-organismo vai sair. Então, esse meio hipertônico, que tem muita solução, muito soluto aqui fora, obriga a água daqui de dentro a sair. E o que acontece com o meu micro-organismo? Ele vai morrer, né? Ele vai murchar, vai perder a água e ele não vai funcionar direitinho e ele vai morrer. Então, a pressão osmótica é um método maravilhoso para matar micro-organismos, né? Principalmente as bactérias que são mais sensíveis. E aí, porque eu ponho sal ali naquele alimento, bastante, e aí a bactéria que está ali, os micro-organismos vão morrer e não vão conseguir crescer, tá bom? Tanto o sal quanto o açúcar. E aí ele diz o seguinte, só que os fungos e os bolores, eles são capazes ainda de crescerem ali. As bactérias é que são mais sensíveis a esse método, tá bom? Então, pressão osmótica está relacionado com a pressão que o soluto, né, os sais fazem no ambiente ali que o micro-organismo está crescendo, tá bom? E essa pressão osmótica pode matar e é utilizado como um método. Vou dar um exemplo aqui para vocês não conseguirem relacionar. A carne. As carnes, o charque, a carne de sol. O que acontece com o charque? Ele passa por um processo de salga. Coloca-se bastante sal e aí ele permanece por vários dias assim, vira, coloca mais sal. E por que depois que essa carne de sol, esse charque,
dificilmente você vai ver deteriorando, vai ver estragando. Por quê? Porque nenhuma bactéria consegue chegar ali perto. Tem umas especialistas ali que gostam de sal e conseguem, mas a grande maioria dos micro-organismos não cresce em ambiente que tem muito sal, tá? Inclusive a indústria alimentícia acrescenta sal em alguns alimentos justamente para tentar impedir esse crescimento através da pressão osmótica, tá bom? Tanto o sal quanto o açúcar, tá, pessoal? A geleia, por exemplo, você faz uma geleia ali, você vê que um doce, ele demora muito mais tempo para deteriorar. Por quê? Porque a maioria dos micro-organismos não consegue crescer ali. Geralmente é um fungozinho que vai crescendo ali e consegue, mas demora bastante tempo até ele conseguir deteriorar e estragar aquele alimento. Pressão osmótica. Aqui tem um resuminho do que a gente comentou sobre os métodos de controle microbiano. Físico. Lembra que a gente começou falando que tem físico e químico e hoje a gente falou do físico. Quais são os métodos? Tem o calor se divide em calor úmido, fervura, autoclave, pasteurização. O calor seco, que nós temos a chama direta, que é o fogo ali, né? Pegando fogo, a incineração, queima de materiais, esterilização com ar quente, que é a estufinha, o forninho que tem. Tem a filtração, que é o método físico, o frio, que é o congelamento ou baixas temperaturas, por exemplo, da geladeira, alta pressão, que a gente comentou, dessecação, perda da água, pressão osmótica relacionada ao sal e açúcar, quantidade ali no ambiente, radiação ionizante, que ioniza os materiais, alta capacidade de penetração, e não ionizante, que é o UV, que esteriliza superfícies ali. Então, resumindo, foi isso que a gente comentou na nossa aula de hoje. Vamos resolver algumas questões? Vamos ver como que vem na prova, como que vem nos simulados, como que vem nas questões de concurso que vocês vão resolver ao longo da vida de vocês. Com relação aos antimicrobianos e suas características, julguem os itens subsetivos. Os antimicrobianos bacterostáticos destroem as bactérias de forma eficiente, enquanto os antimicrobianos com ação bactericida inibem o seu crescimento. E aí, tá certo ou tá errado? Julgue o item certo ou errado. O que vocês acham? Resolvam aí. E está errado. O bacteriostático, ele não destrói, ele para o crescimento microbiano. Então, tá errado. Ele meio que trocou ali as informações, né? Qual a alternativa, vamos para a próxima, qual a alternativa não pode ser usada para esterilizar uma solução sensível ao calor, armazenada em um recipiente alternativo? Então, se eu tenho um material que é sensível ao calor, qual é a alternativa que eu não posso utilizar? Eu posso utilizar a radiação gama? Se a substância é sensível ao calor, eu posso usar? Sim ou não? O que vocês acham? Eu posso usar o óxido de etileno? Substância sensível ao calor, o óxido de etileno vai atrapalhar? Eu posso usar a radiação não ionizante? Eu posso usar autoclave numa solução ali que é sensível ao calor? Posso? Será que eu posso? Não, né? Então eu posso usar todos os outros 3 métodos, mas autoclave eu não posso se for uma substância, um material sensível ao calor. Uma coisa de plástico que vai derreter, por exemplo, eu não posso usar autoclave, porque chega a 120 graus, né? Então autoclave é ótimo, ele é excelente, mas eu não posso levar material, dependendo do plástico, dependendo do material que eu for levar lá, que ele for sensível, ele vai ser destruído. Além de destruir o micro-organismo, destrói o material. Então a gente tem prejuízo. Então autoclave não pode ser utilizado. Aqui tem uma questãozinha para vocês resolverem, eu vou deixar ela para vocês resolverem e a gente vai comentar isso, tá? Depois, nas nossas webconferências, aí teremos uma webconferência de revisão para que a gente faça a nossa prova, tá? Então, resolvam essa questão e aí a gente vai tirar a dúvida dela e resolver na nossa revisão, tá bom? Opa, a professora esqueceu que tinha resposta. Resolvam e depois olhem a resposta e a gente conversa. Pessoal, beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de microbiologia na nossa disciplina AVA. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.